Nosso podcast é alusivo aos 75 anos do Sindicato Rural de Campo Grande. E essas pessoas, como seu pai, que não tinha nada a ver com o Sindicato Rural de Campo Grande, eles botavam responsabilidade na gente. O arame, o sal mineral, tudo tinha uma referência em dólar, o carro. Eu não sei até que ponto isso é econômico, até que ponto eu ganhei com isso, sabe? Estamos aqui no Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, fazendo o nosso podcast. Nosso podcast é alusivo aos 75 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, onde nós faremos uma série de reportagens para contar a história do Sindicato Rural, para trazer boas lembranças da atividade do sindicato no setor e também os ex-presidentes que estão conosco, para contar um pouco dessa história, uma história maravilhosa do Sindicato Rural, que é uma história de representação, uma história de desbravamento aqui junto ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que na verdade ele participou do sindicato como um todo. E hoje nós estamos aqui com o seu Toninho Moraes. Ele foi presidente do Sindicato Rural na gestão 95, 96 e 1997. E a ideia, eu tive a honra de poder conviver com ele aqui quando ele era presidente. Então a ideia é trazer algumas histórias aqui, contar um pouco para todo mundo conhecer como era naquela época e a gente trazer também algumas histórias do Sindicato Rural com o Toninho como produtor rural. Toninho, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. E para mim foi uma honra esse convite. E é emocionante porque eu lembro de uma porção de coisas e lembrei de uma porção de pessoas. Eu sei que quem me convidou para assumir a presidência aqui, que eu assumi através de uma eleição, foi o doutor Hélio. Ele era o presidente e ele me convidou para sucedê-lo. Então nós tivemos uma eleição, montamos uma chapa e essa eleição foi conduzida pelo doutor Hélio Coelho. E essa chapa foi eleita e eu fiquei o período de 2 anos. A gente assume uma entidade como o sindicato levado pelos amigos. Além do doutor Hélio, nós tivemos outros amigos que participaram. Doutor Metelo, Silvio Amado, o Abílio de Barros, Doutor Abílio, até o seu pai participou. Seu pai era do Rotary, o Monreal. Isso. E ele foi presidente do Rotary, foi governador do Rotary. Exatamente. E eu convivia com ele. E essas pessoas, como seu pai, que não tinha nada a ver com o Sindicato Rural de Campo Grande, eles botavam responsabilidade na gente. Você foi convidado? Você tem que assumir, você tem que participar, porque é uma honra você ser convidado pelos seus companheiros. E foi mais ou menos assim que aconteceu com você também. Você não chegou aqui querendo ser presidente do sindicato. Exatamente. Alguém convidou, alguém botou essa ideia na sua cabeça e todos nós fomos assim. Um falava, nós estávamos lembrando ali, na outra reunião, o Wilson Ige, dizendo que o doutor Hélio chamou ele aqui e falou, dessa relação aqui, quem que você acha que seria um bom presidente? E ele falou, o Toninho Moraes. Então, depois ele foi em outra reunião lá na Crisul e falou, falei para que você tem que ser presidente do sindicato. Eu já tinha sido presidente da Crisul. E falei, mas eu estava apostando em você. Ele falou, não, agora vai ser você. E isso passou como brincadeira e acabou que eu virei presidente do sindicato aqui. Legal. E daquela época, Toninho, a gente estava lembrando de algumas coisas, né, em termos de economia, mercado, enfim, toda uma atuação que o sindicato tem para representar bem o associado. E na tua gestão,
nós tivemos lá em 94 o Plano Real, né? O Plano Real foi uma transformação porque o Brasil vinha de uma inflação galopante, vinha de uma dificuldade enorme para se ter uma moeda estável, né? E tudo isso culminou, foram várias tentativas, né? Nós somos mais, vamos dizer assim, do cabelo branco, lembra de todas as tentativas que aconteceram para segurar a inflação, para domar a inflação no Brasil. E nós tivemos lá plano cruzado novo, lá do tempo do Funaro, e depois, na gestão do Fernando Henrique, ele colocou o Plano Real e o Plano Real estabilizou a moeda. Teve a questão da URV, um tempo até o real valia mais que o dólar, né? Eu me lembro muito bem dessa época. Mesmo. E daí houve uma transformação que o brasileiro ainda não estava acostumado. O brasileiro estava acostumado a chegar numa revenda, ó, você compra hoje que amanhã é outro preço. Era né? assim. E como é que você vê isso para essa geração nova que não viveu isso que nós vivemos, né? A inflação galopante, toda essa dificuldade. Foi uma transformação realmente bastante grande. E eu entendi, naquele ponto, um grupo entendeu que nós tínhamos que nos comunicar mais com os nossos associados. Exatamente para fazer todo mundo, todos nós entendermos como é que iria funcionar essa vida nova. Porque era assim, você telefonava de manhã, via o preço de arame, de sal, de vacina, e à tarde o preço era outro. Então você falava para o vendedor do outro lado do telefone, segura para mim, eu não posso segurar. Não, segura até depois do almoço. Não posso segurar. Se eu receber uma mudança de preço na lista, o preço vai ser alterado. E aí você vendia boi, logo depois do almoço você já ligava para o cara, vamos fechar aquele preço. Tá na hora. Então vamos fechar. E você tinha que fazer isso. E às vezes o cara já mudava o preço. E você sabia que tinha que aceitar essa mudança de preço. Não tinha outra alternativa. A mudança de preço ia acontecer mesmo, porque você já estava habituado a essa situação. De todo dia, mais de uma vez por dia. Para você fazer ideia, na época do Sarney, a inflação chegou a 80% ao mês. Ao mês. Era um absurdo isso aí. Exatamente. Bom, então, nós tínhamos que nos comunicar com os nossos associados. E nós fizemos um jornalzinho. E esse jornalzinho era publicado todo mês. E a gente noticiava. E esse jornal teve um sucesso muito grande, porque nós tínhamos na nossa diretoria o Abílio de Barros. E o Abílio escrevia muito bem. Sim, sim. E nós fizemos uma parceria com a Crítica. E a Crítica distribuía todo fim de semana um jornal na Afonso Pena. Isso mesmo, eu me lembro. E o povo ia atrás desse jornal. E era interessante que ia muita gente, e muita gente ia por causa do artigo que o Abílio publicava. Que legal. E pegava o jornalzinho, que era encartado na Crítica, lia o artigo do Abílio e lia as nossas notícias a respeito de economia. Preço de boi, variação de preço, estabilidade de preço. E nós começamos a passar a ideia de que nós estávamos numa economia diferente, uma economia estável. E que agora não era mais aquela história de um preço de manhã e outro à tarde. Sim. E também nós sentimos isso no preço do nosso produto. Fosse ele boi, vaca, soja, milho, começou a haver uma ideia de estabilidade. Essa ideia de inflação era assim. Eu fiz acerto com meus funcionários. Primeiro, não deu certo o salário deles. Aí eu acertei em dólar. É isso que eu ia comentar. Naquela época tinha muito essa referência, né, Toninho? Até o próprio arame, o sal mineral, tudo tinha uma referência em dólar. O carro. Eu me lembro que eu comprei um carro da Volkswagen naquela época por $13.500. Naquela época,
da inflação galopante, 93, 92, era uma inflação absurda. E eu me lembro até hoje, é um carro da Volks, um Logos, que não está mais nem em produção na época, mas era justamente isso, o valor em dólar, porque a nossa moeda não valia nada. Pois é, mas aí entrava, eu acertava em dólar com o meu funcionário, e o governo tabelava o dólar. E tudo subia, o arroz subia, o feijão subia tudo, ele ia no supermercado e o dólar que eu tinha acertado não dava para ele comprar. Já não valia mais. Já não valia mais, não dava para ele comprar alimento dele para o fim do mês. Aí eu falei, bom, o dólar não vai dar certo, o governo interfere. Vamos acertar em arroba de boi? Ótimo, arroba de boi tá bom. Aí o governo tabelava, o Sarney tabelava arroba de boi. Também não deu certo. Como é que nós vamos fazer? Aí nós fizemos um acerto da seguinte maneira. Você vai no supermercado, vai no bolicho, compra o que você tem que comprar. A compra do mês? A compra do mês, traz a nota para mim com os artigos de primeira necessidade. Certo. Material de alimentação, limpeza, higiene pessoal. E você traz isso, eu vou te pagar e mais um quanto. Aí acertamos por um tempo, mas também esses acertos não davam certo. Era muito difícil. Para ilustrar bem essa época, Tony, eu me lembro que eu participei de um dia de campo onde vieram produtores americanos, lá na Fazenda Jacarezinho, na época que era da Grendene. Eu lembro. Eles tinham um programa de melhoramento muito bom, lá com o Nelore e tal, lá nessa época da inflação. E numa das perguntas, um dos produtores foi fazer a pergunta e ele falou, porque aqui no Brasil nós temos uma inflação de 80% ao mês. Ele falando, respondendo para o americano. O americano falou assim, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que aqui vocês têm uma inflação de 80%, como é que vocês se programam? Como é que vocês planejam a safra com uma inflação dessa magnitude, né? Então, assim, em termos de planejamento também, para quem estava no campo, para programar os pagamentos, era muito difícil, porque era uma insegurança total, né? E isso tudo causava uma dificuldade, como você está dizendo, para pagar salário, para indexar renda, né? Pagar renda, pagar tudo isso, uma moeda com essa desvalorização não tinha condição de se, vamos dizer assim, programar e se planejar a médio e longo prazo, né? Uma dificuldade muito grande. Pois é, as pessoas não entendiam isso. Eu tenho um cunhado que era casado com uma japonesa e ele foi para o Japão. Lá também ninguém entendeu como é que era possível sobreviver num país com esse nível de inflação. Bom, exatamente. Voltando à situação nossa aqui do meio rural. Depois, isso foi virando história, foi passando o tempo, veio o Collor que trouxe uma esperança, mas foi só esperança. Aí veio o governo Fernando Henrique, que com o plano real trouxe uma certa estabilidade. Exatamente. E tenho a impressão que foi nessa época, que eu acho que foi nessa época, né? Uhum. Que eu fui presidente do sindicato. Exatamente. E que nós precisávamos passar essa ideia de estabilidade econômica para o nosso associado. E estávamos passando essa ideia econômica. E aí nós entendemos a importância de comunicar. Porque se por um momento foi importante passar a ideia de estabilidade econômica, foi também importante dizer que nós precisávamos aumentar nossa produtividade, aumentar o melhoramento genético. E o doutor Hélio, que já vinha fazendo lá desde a Crisul, e eu também fiz as reuniões jantares, trazendo principalmente os técnicos da Embrapa e de universidades e de São Paulo também, para apresentar essas possibilidades que nós ainda não estávamos vivendo aqui. Uhum. E nós tínhamos, era uma reunião semanal, um jantar semanal. Reunião-jantar. Reunião-jantar. Chamava reunião, jantar e cada um... Rejan, as famosas Rejan.
reunião jantar lá na Crisul, depois mudou para o sindicato, nós continuamos lá e aqui, fazia uma semana lá, outra semana aqui, para não concorrer um com o outro. Prestávamos homenagens a alguns associados, aqueles que historicamente tinham prestado maior serviço à classe, e era interessante. E trouxemos também, só fazer um parênteses, Sim. Trouxemos também, fizemos um que iniciou, o Dr. Hélio foi um inovador nessas coisas. Ele trouxe uma reunião, eu não vou lembrar o nome agora, mas é mais ou menos assim, reunião de tecnologia, alguma coisa assim. Todo ano tinha uma reunião. É um encontro de tecnologia. Encontro de tecnologia. Exatamente. Isso aí. E aí vinha pessoas interessantes, pessoas importantes, falar sobre pastagem, melhoramento de pastagem, melhoramento genético. Vinham produtores de gabarito, vinham professores, vinha gente da Exalc, e reunia bastante gente. E o papel do sindicato nesse aspecto, Tony, foi um grande difusor de tecnologia, né? Eu vejo assim, naquela época, como a informação, nós não tínhamos internet, não tínhamos toda essa gama de informação que a gente tem hoje, esse papel do sindicato rural, ele foi muito importante para divulgar isso, não? Porque assim, quando eu vim para cá em 88. Me formei e vim para cá. Não tínhamos safra de milho. Não tínhamos safrinha de milho. Só tínhamos o milho safra naquela época. E depois nós começamos, a Embrapa começou a divulgar tudo isso, o milho safrinha, que hoje virou uma safrona. O milho safrinha hoje, ele supera em muito a produção do milho safra e entrou no sistema de produção, né? Como é que você vê isso também em termos de evolução do Estado, com a soja, com o milho safra, depois o milho safrinha? Como é que você vê isso hoje, olhando para esse tempo que a gente estava lá atrás? Bom, uma vez eu contei uma história que era a seguinte: meu avô produzia arroz, feijão, milho e cana para a família dele, para os filhos dele, para a esposa dele e para alguns parentes ali em volta. Ele levava isso que ele produzia, quando sobrava alguma coisa, ele levava isso a, no máximo, 20 quilômetros, 15 quilômetros de distância. Ele levava isso de carroça, de carreta. E era pouco que sobrava. Ele vendia para esses parentes e para esses amigos ali próximos dele. Ali ele fazia o comércio dele, fazia a semana, fazia o mês dele, vamos falar. Fazia o comérciozinho dele limitado, isso aí. Não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha caminhão. Isso lá em Maracaju? Não, isso aqui, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No quase todo o Brasil. Hoje, eu produzo para chinês, para americano e para europeu. É isso aí. Certo? Eu tenho ponte, tenho estrada, tenho produtos. Eu me deparei com essa evolução esse ano, quando eu estava colhendo milho, e eu vi uma nota do ano passado que eu não tinha pago ainda. Falei, pô, eu não paguei, não liquidei a minha safra do ano passado. Já estou colhendo a de 2025 e já estou comprando a de 2026. A velocidade dos negócios. E tem um cara que está produzindo semente para mim em algum lugar, para mim, que já me vendeu essa semente. E lá na Rússia, na Ucrânia, tem um cara produzindo fósforo e potássio para mandar para cá, para eu plantar esse milho. Que coisa de doido! Virou um negócio mundial, totalmente interligado. Virou um negócio mundial. Então você vê, numa geração, do meu avô, para mim, é a geração do meu pai e a minha. É uma geração e meia. Eu ainda estou vivo, eu ainda sou uma geração que está trabalhando. Sim. Então,
numa geração e meia, ou 2 gerações, houve essa evolução. Então você vê que coisa interessante, que coisa que aconteceu com a humanidade. Por isso que nós crescemos nesse número, E aí eu lembrei também do seguinte, quando eu comecei a plantar soja, eu colhia 16, 17 sacos por hectare. Hoje eu colho 70. Exatamente. Com essa falta de chuva eu vou colher menos. Mas se chovesse bem, eu ia colher 70 ou mais. É uma evolução muito forte, né, Toninho? Eu lembro que nessa época quando a soja, eu estou falando de 1986, quando eu comecei a vir para cá para o estado, eu fiz um curso de inseminação artificial na Embrapa, eu vinha com meu pai, que meu pai tinha propriedade aqui, mas a tecnologia da soja era muito limitada. Nós tínhamos 3 variedades de soja, tínhamos lá a Rocco, Cristalina, mais a outra... O FV1. O FV1. Eram 3 variedades. E aí, a tecnologia que tinha para herbicida era Scepter, trifluorina e só. Jogava trifluorina, incorporava trifluorina no solo e era a tecnologia que nós tínhamos, né? Então existia muita mais frustração do que hoje. Hoje, vamos dizer assim, a tecnologia de genética, como você bem disse, ela trouxe avanços com variedades tolerantes a doenças, variedades tolerantes à seca. Então tudo isso também, para o produtor, foi um avanço. Não é verdade? Foi. E assim, como é que você vê, Toninho? A gente está falando de gerações, né? Você me diz do seu avô, do seu pai. E a gente estava falando do André, seu filho, que eu conheço, foi diretor nosso aqui, convivi com ele bastante também aqui conosco. Como é que você vê hoje a sucessão nas fazendas, a sucessão no sindicato e assim, a agropecuária como um todo? Como é que você vê esses desafios e esses cases de sucesso que a gente tem, né? Você é um caso que a tua família está junto, está na tua sucessão, e muitas outras também. Mas outras também não conseguem. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo de uma maneira simples. Quem não pegar na rédea, quem não conduzir, vai ser sucedido por outra pessoa. Isso é natural. Eu sucedi meus pais. Meus pais sucederam meus avós. Espero que os meus filhos me sucedam. Se eles não quiserem, eles vão fazer outra coisa. Eles não são obrigados a serem agricultores ou pecuaristas. Eles podem ser outra coisa que eles quiserem. E talvez sejam bons no que eles vão fazer, né, no que eles escolherem. Eu gostaria que eles viessem para cá, para Mato Grosso, e que me sucedessem naquilo que eu fiz. Isso me envaideceria, mas eu ficaria feliz também se eles fossem felizes noutra atividade. Certo. Sabe? E agora, sempre vai ter alguém para suceder. Eu sei que eu tenho terra boa, eu cuido bem da terra, minha terra é cada vez melhor, e ela vai atrair alguém que vai pegar essa terra e vai fazer ela produzir, sendo filho meu ou não. E, Toninho, eu pergunto para você o seguinte, eu por exemplo, da minha família, eu sou o único que estou ligado ao campo, que tenho, vamos dizer assim, a pecuária no sangue, e eu fiz agronomia por causa de cavalo. Tá? Eu aprendi, a minha paixão era ir com meu pai para a fazenda, para o sítio, qualquer lugar do sítio do meu avô, para montar a cavalo. Essa é a minha paixão da minha vida, foi essa. Isso me fez gostar de ir para o campo, de ir para a fazenda, para relacionar com as pessoas, né? Para você, o que mais te, vamos dizer assim, o que mais te atrai no campo? Vamos dizer, o teu xodó, vamos dizer assim. Bom, nasci no campo, fui criado para ficar no campo, e acho que poucas pessoas encontraram a profissão de maneira tão boa como eu encontrei. Eu, se tiver que escolher um lugar para ficar, só pode ficar aqui, eu vou ficar no campo. Vai ficar na fazenda. Eu vou ficar na fazenda. Eu gosto de fazenda, eu gosto de agricultura, eu gosto de pecuária.
de cavalo, eu gosto de tudo, eu gosto de bicho, eu gosto de qualquer tipo de planta, sabe? Eu gosto de caçar, eu gosto de tudo que é Ligado ao campo. Pescar também ligado você ao gosta, campo. não? Não, pescar não, Mais caçar. mais caçar. Que legal. Também não gosto mais de caçar hoje. Hoje não, já cacei. Cansa muito, né, Toninho? Hoje, hoje eu gosto muito dos bichos, eu tenho dó de matar os bichos. E eu falo assim, a pescaria, dependendo do lugar que você vai, ela é difícil, né? A própria caçada também, se você... o desgaste físico, você tem que estar preparado para caçar também, ou preparado para pescar, né? Então, é muito legal, mas também é cansativo, né? Agora eu pergunto para você, Toninho, com relação à sucessão que a gente estava falando. Aqui no sindicato, nós fazemos muitos cursos voltados para vamos dizer assim, para esse assunto de sucessão. Que muitas vezes o pai quer impor para o filho, mas o filho, eu não quero, eu vou arrendar a fazenda, eu vou vender e tal. Isso tudo passa por uma preparação também da pessoa para avançar, e outras pessoas não querem. Vamos dizer assim, a grande maioria que a gente vê aqui no Sindicato Rural, nós temos conseguido conversar com essa nova geração, para dizer para ela o que é você produzir, né? Quais as dificuldades que o produtor passa, quais são as auguras que o produtor passa. Muitas vezes o pessoal urbano não conhece. Ele está ali, ele vê um leite na caixinha, ele não sabe a dificuldade do leite. A gente estava falando sobre as dificuldades do leite hoje, né? Do setor do leite. Eu ouvi. E a gente, muitas vezes a comunidade urbana não vê a maneira como isso tudo é tirado. A vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite da vaca, né? Tudo isso tem essas lições, né? Então, você vê isso. Como é que você vê a atuação do Senar, dos cursos aqui do Sindicato Rural atuando nessa área? Nós temos vários deles, né? Eu vejo com bons olhos. Eu acho isso muito bom. E entendo que falta esclarecer um pouco mais. Usar a imprensa, usar meios de comunicação. O cidadão urbano, ele está mais preparado hoje do que na geração anterior, nas gerações anteriores, para entender a situação do produtor rural. Se você sair daqui, pegar a avenida que demanda a Cuiabá, você vai encontrar algumas dezenas de lojas vendendo produtos agropecuários. Sim. Lojas grandes, lojas com 100, 200, 300 funcionários vendendo produtos agrícolas, máquinas, equipamentos. Se você pegar saída para São Paulo, idem, são as saídas que têm espaços grandes e possibilitam a localização dessas empresas grandes. Então, essas pessoas sabem que eles vivem da agropecuária. A maioria das pessoas que vivem da agropecuária hoje não é agricultor. A maioria é vendedor, é industrial, que produz máquina, equipamento, que produz químicos, que pesquisa. Esse número é muito maior do que o número de agricultores. O número de agricultores é pequeno. Exatamente. Eles são aqueles caras que ficam numa máquina, numa colhedeira, que colhe 40, 50 hectares por dia, que planta 40, 50 hectares por dia. E olhe lá se não plantar mais. Eu tenho, não vou falar em números, mas são poucas colhedeiras, mas um rendimento... mas com um rendimento muito grande, sabe? Exatamente. E, portanto, poucos funcionários. E tem essas empresas, elas
tem mais funcionários no meio urbano do que no meio rural. Essas empresas dessas colhedeiras grandes, elas têm mais gente no meio urbano do que no meio rural. Ou seja, o agro, ele movimenta muito a sociedade, né, com empregos, quer dizer, as máquinas que você usa, todo o adubo que você põe na terra, toda essa parte tecnológica que o agro gera, as pessoas que estão na cidade estão ali empregadas, produzindo e vendendo para isso. E a maioria, muitas vezes, da população não tem esse conhecimento, né? Começa a ter. Aí você vê essa molecada que gosta de mexer com aparelho eletrônico e tal, não sei o quê. A hora que ele descobre que nós usamos lá drone, fala, pô, tio, mas você tem e funciona e precisa e é bom. Ele vê um nicho para ele trabalhar. Quando ele começa a perceber, você pega um rapaz novo e dá um curso de computação para ele e bota ele lá no meio rural. Logo, logo ele começa a mexer com o computador, você disponibiliza um computador para ele, ele acaba comprando um computador também e ele vai evoluindo e, de repente, ele quer sair da fazenda para ir trabalhar em outra fazenda com computador, porque você já tem um funcionário que está ocupando aquele espaço dele e ele vai para outro lugar. É uma cadeia de aumento de conhecimento e tecnologia, né? Pois é. Isso cada vez mais vai formando as pessoas nesse setor, né? Então, a quantidade de gente que vive, de gente que trabalha com agricultura e com pecuária e que vive no meio rural, pesquisa. Você lembra zebu? Como é que era o zebu? Pois é. Como é que você classificava o zebu? Orelha, chifre, cabeça. Agora você pega e você vê todos os descendentes de um determinado touro ou de uma linhagem de vaca e você vai vendo aquele animal, como é que ele evoluiu ao longo do tempo. Ele tem 5 mil descendentes com essas características e você elege aquele touro ou aquela vaca como uma linhagem de uma princesa, de um rei que domina o ambiente. Por quê? Porque você está com aquele gado todo, com uma genética de primeira linha. E é isso que você... E isso ninguém sabe, a maioria não sabe. Nós também não sabemos. Exatamente. E avançou muito, né, Toninho? Por exemplo, os sumários, né? Quando surgiu o sumário da BCZ, o sumário da Embrapa, o sumário de touros, né? Que é o que justamente você está falando, isso tudo causou um impacto muito forte na raça, né? Tanto na raça Nelore, as outras raças também, mas a Nelore, vamos dizer assim, é a grande raça que se impôs aqui no Brasil vamos dizer assim, pelos predicados dela, que ela é uma raça resistente, produtiva. Eu me lembro que meu pai falava na época que tinha aquelas boiadas giro, aquelas boiadas mais misturadas, né? Quando o Nelore foi se impondo, houve um branqueamento do rebanho, né? O rebanho clareou, virou todo baio, e o Brasil foi tomado nas suas planícies pela raça, né? E tudo isso, eu vejo assim, Toninho, com muita alegria, porque hoje o produtor tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta para decidir. Porque quando a gente raciocina, que é o que você está falando, você mede, né? Eu produzi 70 sacos. Se você mede, você consegue decidir. Se você decide, você administra. É um princípio básico da administração, você medir e administrar. Você tem informação, né? Exatamente. Então, como é que você vê hoje, comparando o Toninho lá, vamos dizer, de presidente do Sindicato Rural, né? E hoje as ferramentas que o Toninho tem na mão. Como é que você vê isso hoje, né? Porque naquela época o telefone, eu lembro que eu tinha que pedir ligação, pô. Não 95, mas 90. Eu tinha que ir num posto de telefônico para pedir ligação, para ligar para o meu pai, né? Quando eu morava na fazenda. E hoje, né? Como é que o Toninho vê isso? Assim, tudo assim, de repente, para a gente aparece, buf, na nossa... Eu vou contar uma história do Zé Teixeira. O Zé Teixeira, que é deputado que você conhece lá de Dourados. Sim.
Ele era comprador de boi do Matel, lá em Dourados. Aí eu cheguei lá e ele falou, me cumprimenta, rapaz, nós aqui em Dourados agora estamos com DDD. Eu falei, Zé? Eu falei, 10 dias de demora. 10 dias de demora. 10 dias de demora, porque aqui em Campo Grande já tinha DDD. Bom, aí passado uns 2 anos, mais ou menos, eu ia de uma fazenda, e eu sempre vendia boi para ele. Ia de uma fazenda para não sei para onde, e falei, puta, tá sobrando boi lá. E eu podia vender esses bois, mas vou ter que ir, voltar e tal. Eu estava com o celular no bolso, peguei o celular, que era um tijolão. Assim, e deu o sinal. Aí telefonei, Zé, tem mais 100 bois aqui, você consegue pôr para mim? Ponho para amanhã. Falei, então tá bom, amanhã eu embarco os bois. Voltei para a fazenda e passei ordem para o capataz lá embarcar os 100 bois e toquei o barco. Quer dizer, em 2 ou 3 ou 4 anos, de 10 dias de demora, passou para uma coisa assim rápida. Então, essa foi a evolução. Você perguntou como é que era o Toninho do presidente de sindicato. Eu preferia o tempo do Toninho de sindicato, porque eu tinha 40 anos. 40 não, mas eu tinha uns 50 anos mais ou menos. Agora eu já estou muito velho, então eu preferi. Essa experiência... Não, eu não estou velho, não. Não, eu também acho que você tem, assim, muita experiência, e eu queria continuar o papo te perguntando o seguinte. Eu sei que você produzia ali em Maracaju, pecuária, e depois foi para a agricultura, e eu sei que você tem também pecuária no Pantanal. Como é que você vê os desafios hoje de se produzir no Pantanal, de você, os índices do Pantanal, que também evoluíram, né? Como é que você vê isso hoje, com todas essas ferramentas na mão? Porque nós não tínhamos isso lá atrás, e hoje isso está acessível, né? Como é que você vê hoje produzir no Pantanal e ter essa oportunidade? Os índices do Pantanal são semelhantes aos índices de Maracaju naquela época, com a diferença de que eu preciso de uma área maior no Pantanal. Certo. Essa evolução toda tem umas coisas assim que marcam na vida da gente. 18, 17 sacos de soja por hectare para 70. Em 50 anos, mais ou menos. Exatamente. 17 arrobas, 17 arrobas com um boi de 4 anos. 19 arrobas com um boi de 1 ano e meio. Fantástica evolução. Né? É uma evolução muito grande. Eu não sei até que ponto isso é econômico, até que ponto eu ganhei com isso, sabe? Porque o pacote tecnológico é bem maior, concorda? Quer dizer, assim, a tecnologia que você vai para esses números, você vai ter que colocar uma série de coisas diferentes. Eu tenho que pagar por isso. Exatamente. Eu tenho que pagar por isso. Exatamente. E aí vem uma porção de coisas que não têm consistência, como um movimento ecológico, um movimento contra determinadas tecnologias que estão à disposição, que são disponíveis. Sim. E que tem um povo que é contra, sem fundamento técnico. E são coisas assim difíceis da gente abordar. São inseguranças, né, Toninho? São inseguranças que estão permeando o negócio do agro como um todo, né? Que gera essa insegurança. Então eu vou abordar um problema. Por exemplo, quem decide se eu posso queimar uma leira ou não é um indivíduo que não tem nada a ver com a minha fazenda, nem com onde eu estou, nem com o meu trabalho. Ele nunca foi lá, ele não vai lá, e ele não sabe de que se trata. Mas é ele que decide. Aí, quando ele entende que é oportuno eu queimar,
eu entendo que já não é mais oportuno, porque se eu queimar, eu vou me ferrar, porque aquele fogo vai escapar e vai queimar toda a minha fazenda Você vai e perder vai o estragar todo o meu serviço. Tá? Mas aquele imbecil entende dessa maneira. Esse Não é imbecil, é ignorante. Sim, porque muitas vezes é o distanciamento, né, Toninho, que a gente vê. Ó, tira esse imbecil daí, esse ignorante. Não, tranquilo. A gente coloca outro termo. Eu Mas acho que assim, é. Sim. E assim, o distanciamento da prática para a teoria, né, Toninho? É. A teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Muitas vezes eu acho que para a gente ter tranquilidade no que está dizendo, eu vejo que o produtor, como você está dando esse testemunho, ele tem a verdade da prática. É. A verdade da prática, o que que é? É você ver a tua propriedade como um todo preservada, para tua que vem da geração do seu avó, dos seus avós, seus pais, e que está preparada para os filhos e netos, né? Tudo isso mostra a verdade e a veracidade da tua conduta. Concorda? Quer dizer, mas o produtor é isso, o produtor é aquilo. Bom, veja as fazendas, veja os números de preservação que nós temos hoje no Brasil, que é referência mundial, né? As propriedades como um todo preservam 60%, a quantidade de preservação dentro das propriedades, que depender do bioma cerrado é 20%, o Pantanal é 50%, dependendo até 80%, né? Na Amazônia é 80%. Então, o produtor ele tem essa preocupação, primeiro, por uma legislação que foi aprovada lá atrás, que é uma das mais rigorosas do mundo, e que não existe, às vezes, um reconhecimento das pessoas sobre isso, sobre o que é tudo preservado, né? Pois é, eu tenho o André, meu filho, ele morou 28 anos nos Estados Unidos. Eu fui lá uma vez com ele, andamos muito tempo no Yellowstone. E é um parque ecológico muito grande lá. Wyoming, né? No estado de Wyoming. Acho que é no Wyoming. É isso aí. Eu não lembro onde é. É sim. E aí eu estava olhando lá e tinha um grupo de polícia florestal parado com um cartaz. E tinha uma fumaça longe. Eu falei, o que está escrito aí? Ele falou, está escrito para não avisar os guardas que está pegando fogo. Eu falei, mas não era para avisar? Ele falou, pois é, mas está escrito que não é para avisar. Eu falei, vamos conversar com eles aí, vamos ver o que é? Vamos. Aí paramos, fomos conversar com os policiais florestais. Ele falou, não, é que todo mundo telefona, avisa que está pegando fogo lá. Mas nós já sabemos, já detetamos esse fogo. E esse fogo é para queimar. É um fogo natural, é um fogo espontâneo. Então, não é para avisar. Ah, tá. Ele explicou que eu era brasileiro e que eu não estava entendendo aquilo lá. E por que isso? Não, porque há muitos anos atrás teve um incêndio aqui, nós proibimos fogo. E qualquer fogo que aparecesse, nós íamos lá e apagávamos. E a área aqui é muito grande. Então ficou mais de 10 anos sem queimar isso aqui. E um dia surgiu um incêndio e queimou tudo. Só salvou o hotel onde os senhores estão e mais aqui alguns poucos hectares. O resto queimou tudo. Tem até essas árvores que os senhores estão vendo aí que queimaram e estão só carvão delas aí. Tá bom, entendi. Quer dizer, o fogo é da natureza. O fogo precisa ser administrado por gente que entende de fogo. Exatamente. Não sou eu, nem você, e não é o cidadão urbano. É um cidadão que entende de fogo. Tá? Não é o indivíduo que, por ideologia, ele acha que não pode queimar nada. Exatamente. É alguém que entenda de fogo. Que veja como um todo, né, Tony? E que veja, isso aí é natureza. Então,
São coisas assim que dificultam a vida do rural, do brasileiro que vive no meio rural. Eu vou te contar uma que eu acho que é legal, para todo mundo também. Eu tive nos Estados Unidos, no ano passado, uma comissão de produtores aqui do Mato Grosso do Sul, de lideranças da FamaSul. Visitamos vários estados, Minnesota, Illinois, Indiana, e uma das propriedades tinha pecuária. Pecuária bastante importante, com um programa de melhoramento muito bacana. E o produtor, nós estávamos contando justamente sobre a questão do rio, eles tinham um rio, e o gado bebendo no rio. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, escuta, o seu gado bebe no rio aqui, a gente sabe, lá no Brasil nós temos algumas dificuldades com isso. Muitas vezes o produtor, dependendo da região, ele é impedido que o gado possa fazer a dessedentação no rio. E aqui, como é que você vê isso aqui na sua fazenda? Ele falou, ó, eu tive o pessoal da fiscalização do meio ambiente, vem aqui nos fiscalizar. E eles queriam que eu isolasse o gado para que não bebesse mais no rio. Só que eu fiz uma proposta para eles. Falei, vocês estão me impondo uma situação sem vocês saberem o que está ocorrendo aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma análise da água a hora que entrar na minha propriedade e a outra análise da água a hora que sair da propriedade. Se tiver poluindo, se meu gado estiver estragando a água, eu fecho, isolo, meu gado não bebe. Beleza? E assim fizeram. Quando veio as análises, para surpresa do pessoal, a água que saía, que entrava na propriedade dele, era mais suja do que a que saía. Então, o meu gado continua bebendo aqui e acabou-se. Você veja, então, a maneira como nós temos que trabalhar, eu acho que hoje, voltando um pouco a esse nosso assunto de informações e de tecnologia, isso nós temos que usar ao nosso favor para dizer que o produtor é o primeiro interessado a preservar. Porque muitas das vezes todo o processo dele naquela região está melhorando o sistema e não piorando. Né? Isso tudo, o urbano e o rural tem que ter esse diálogo, essa conversa e essa busca de soluções que sejam adequadas, que sejam racionais, né, Toninho? Tudo isso eu acho que passa por essa conduta de avaliação e não o produtor achando que sempre ele está pecando, né? Ou será que é pecado? Você está pecando. Muitas vezes o produtor tem essa sensação, essa insegurança, como a gente falou atrás, de estar produzindo, mas sempre com o pé atrás, achando que alguém vai vir fiscalizá-lo e ter uma multa, uma autuação completamente fora do contexto. É isso aí. Mas eu não sei o tempo que nós vamos conversar, mas eu gostaria de falar de algumas pessoas que nos antecederam. Tá? Com certeza eu vou esquecer o nome de alguém. Eu vou cometer alguma injustiça. Mas eu prefiro cometer uma injustiça parcial do que uma injustiça total. Sem dúvida. O Antônio Wilson Verdiselva, que construiu esse prédio, o Antônio de Pádua, que foi quando era lá, o sindicato existia junto com a Crisul. A Crisul era junto, né? Era o sindicato e a Crisul era no mesmo parque, né? No mesmo prédio. Era que no legal. mesmo prédio. O tio Ávila, que era um tio meu, o tio Arthur Dávila, que foi presidente do sindicato. Depois veio o Wilson Verdiselva, Metelo, doutor Eduardo Metelo, o doutor Hélio. Doutor Hélio Coelho foi muito marcante Dr. também, Hélio né? Coelho, O Kenneth, foi. né? Kenneth, depois o doutor Hélio Vinheu, depois veio o Kenneth, o Zé Ito. E aí esses outros, o Zé Ito, aí eles virão. Eu estou falando dos que já não estão nos deixaram. conosco, que já nos deixaram.
E foram pessoas que se dedicaram bastante. O doutor Hélio foi uma pessoa que eu convivi com ele aqui, e ele foi uma das pessoas que introduziu essas reuniões jantares e esse encontro de tecnologia que você lembrou, que a gente se reunia e que ele teve o senso de oportunidade, porque foi no momento em que nós precisávamos assimilar uma tecnologia. A Embrapa foi uma das coisas, o modelo da Embrapa é brilhante. Sim. Pegar uma quantidade grande de jovens recém-formados e espalhar pelo mundo para trazer tecnologia para cá, para o Brasil. Foi isso que aconteceu com a Embrapa. Uma porção de jovens foram fazer cursos, PhD, fizeram doutorado. mestrado, doutorado, e vieram para cá e voltaram outra vez para fazer novos cursos e criaram a pecuária, a Embrapa Gado de Corte, gado de leite em Minas, a Embrapa Arroz e Feijão, e assim por diante. Sim. E esse modelo foi abandonado. Eu penso que isso serviria para qualquer coisa, sabe? O sucesso da agricultura, da agropecuária, foi graças a essa tecnologia que a Embrapa trouxe para nós. E o Sindicato Rural de Campo Grande e a Acrisul tiveram a felicidade de perceber isso e distribuir essa tecnologia aí. Porque existia muita parceria, né, Toninho? Tinha muito dia de campo, muita visita em fazenda, palestra, que disseminava essa tecnologia, né? Você falou do Dr. Hélio, eu me lembro do Dr. Hélio, uma época, ele foi no México e trouxe lá o pardo suíço. Isso. Né? E trouxe E aí também com o Nelore, ele fez um trabalho incrível, né? Assim, de melhoramento e de um avanço enorme, assim, que fez uma diferença danada na raça. Ele aplicou a tecnologia disponível, ele entendeu, ele assimilou e passou para nós. Exatamente. De repente, nós olhamos o doutor Hélio fazendo aquele negócio. Mas, doutor Hélio, um dia ele falou para mim, ele me chamava de Magrinho, Magrinho, eu vou fazer criar Nelore. Eu falei, doutor Hélio, nós estamos velhos para fazer seleção de Nelore. Eu não vou fazer como você está pensando que eu vou fazer. Eu vou fazer uma seleção de Nelore bem feita, com tecnologia. Eu falei, como assim? Ele falou, hoje você tem melhoramento genético, você tira radiografia de olho de lombo e tal, não sei o quê. Isso dá certo? Claro que dá. Pois é. Em 10 anos, ele fez uma pecuária, ele melhorou o Nelore de uma maneira assustadora. Exatamente. Eu me lembro de uma visita que eu fiz lá, Toninho, que até uma professora, vou me lembrar o nome dela aqui da Universidade Federal, estava fazendo um trabalho lá para ele. E o animal, a hora que subia no brete, subia na balança, o animal, dependendo do tanto que ele se agitava, ele recebia uma nota. Quanto mais irritadiço, mais ele agitava o sensor e maior era a nota dele. Ou seja, o animal, ele foi começando a selecionar os animais por aptidão e por, vamos dizer assim... temperamento. Temperamento. Então, os animais que eles... Eu estou falando dessa época aí, 30, 40 anos atrás. Então, eu vi que ali existia um trabalho muito sério, que o Nelore passou a ser olhado de outra maneira, né? E isso evoluiu, com certeza. Foi 1, 2, 5 trabalhos. Deve ter sido uma gama muito interessante que mudou o perfil da raça, né? Hoje o Nelore não tem... É claro que o Nelore sempre tem um temperamento mais rápido, mais forte, mas isso mudou. E é um trabalho de pesquisa que vem lá de trás, vem fazendo um melhoramento, e o Nelore hoje ele tem esse que eu estou falando do Dr. Hélio, que nós estamos falando, ele tem um temperamento muito mais dócil, né? Um animal muito mais manso. Isso tudo são detalhes que a gente está comentando da tecnologia, de tudo que se disseminou com a Embrapa e com todo esse trabalho, né? Então, esse povo
trouxe, nós chegamos até aqui graças ao trabalho que esse povo trouxe para nós. Exatamente. Sabe? E eu acho que o que você vai fazer aqui na comemoração dos 50 anos... 75 anos. É muito interessante, porque presta uma homenagem para essas pessoas. Exatamente. Sabe? Que trouxeram, que batalharam, que lutaram por segurança jurídica, que lutaram por melhoramento genético, por evolução, por direito de propriedade. Direito de propriedade, mais conhecimento, sabe? E nós tivemos essa evolução nesses últimos 75 anos, aquilo que eu falei da geração, de uma geração, o que a agropecuária evoluiu nessa última geração, eu acho que é uma homenagem boa que nós prestamos. Eu me sinto também prestando essa homenagem a essas pessoas. Com certeza, Tony. Eu acho que você, assim como todos que a gente está elencado para conversar, eu acho que isso traz muita coisa boa, muita memória boa para a cultura do sindicato, para a cultura do produtor rural, do agro, do Mato Grosso do Sul, da qual você faz parte, você fez parte e é uma história viva daquilo que nós vivemos, né? Espero que seja viva por muito tempo. Se Deus quiser. E isso tudo nos honra muito, porque você lembra de determinadas situações, você fez parte, trouxe essas reuniões, tudo isso a Embrapa lançou essas variedades de capim, tudo. Onde vão lançar a variedade de capim? No sindicato, é o melhor lugar para a gente poder dialogar com o produtor e ver se realmente essa tecnologia vai colar, vamos dizer, ou vai avançar, né? Eu estava lembrando com o Totti aqui, inúmeros, por exemplo, a braquiária brisanta, quando ela veio para cá, aquele besouro para combater a mosca do chifre, o rola-bosta, o Ivo Bianchim, trouxe para cá, quer dizer, todo o sindicato foi palco disso, o sindicato foi palco de toda essa transformação e dessa tecnologia que ela veio, e o sindicato atuou como um difusor, né, como um irradiador de tecnologia. Eu não lembro como é que eles chamavam, era era o dia de reunião em que validação de tecnologia. Validação de tecnologia. Tinha muitas fazendas que eu fiz lá na minha fazenda, alguns capins, eu lembro bem que um deles foi colonião, vários pânicos que vieram. Mombaça, Tanzânia. E plantaram lá na fazenda para fazer a validação de tecnologia. Aí eles iam lá, cortavam, passava a roçadeira, outras vezes não passava a roçadeira, só cortava e media, tinha que medir, e fazia essa validação de tecnologia. E com isso, houve um entrosamento entre os técnicos e os produtores. E era interessante, o produtor rural tinha um certo receio do técnico. Parecia que o técnico ia tomar a liderança dele, do meio rural, o poder de decisão dele. De repente, nós estávamos muito próximos dele, e juntos, e companheiros, e trabalhando junto. Era uma mudança benéfica, né, Tony? Uma mudança que trazia benefícios, né? Foi uma mudança. Muito legal. Foi uma evolução muito interessante. Tony, eu gostaria de ouvir você mais e te deixar totalmente à vontade, se você quer conversar determinados assuntos, que a gente possa avançar ou não. Tudo o nosso, vamos dizer, o nosso bate-papo aqui, ele é muito informal. Quer dizer, a nossa homenagem aqui com a tua presença é justamente para que as pessoas conheçam o histórico do sindicato e toda a contribuição que vocês, ex-presidentes, você como ex-presidente também, trouxe para o Sindicato Rural como exemplo de vida, né? A questão de como produtor rural, pai de família, membro da sociedade, do Rotary,
e de tantas instituições que o Sindicato Rural é palco dessa, vamos dizer assim, dessa atuação do produtor junto à sociedade. O produtor quer mostrar que ele é produtor, mas ele está comprometido para uma sociedade melhor. Né? Exato. Como é que você vê isso? Olha, eu penso que eu não tenho muita coisa a mais para falar, sabe? Seria chover no molhado. Eu tenho que fazer referência a dois grandes amigos cuja amizade se consolidou aqui no sindicato. Um é o Abílio e outro é o Kenneth. Os dois já se foram. O Abílio e o Kenneth foram muito amigos meus. E foram pessoas... Eu tenho muitos amigos que já se foram, mas esses dois foram amigos especiais. Sabe? Bacana. E eu me emociono quando eu lembro deles, sabe? Eu gostaria só de lembrar, deixar a lembrança desses dois homens. É muito bonito, Toninho. Eu fico muito feliz também, emocionado por saber dessa amizade e com todo respeito que a gente lembra deles, né? O doutor Abílio foi um companheiro do Rotary, um companheiro aqui do sindicato que eu aprendi a admirar e também desenvolvi amizade com o Luciano, que também já não está entre nós, mas o Leonardo, um baita companheiro que está aí conosco, nos ajudando, né? E o Kenneth também, toda a família Coelho tem uma história muito importante aqui no Sindicato Rural, que a gente vai também com o Alessandro, com o Roberto Coelho, com toda essa turma, a gente vai conversando também para lembrar as boas histórias aqui. Eu queria te agradecer, Toninho, de fundo do coração, pela tua disposição de vir aqui conversar com a gente e dizer que você, para mim, é uma referência. Obrigado. Eu tenho carinhosamente chamado de tio Toninho, como a gente chama aqui, que o Bertone bem fala, e a gente tem você como uma liderança e como, vamos dizer, uma pessoa que a gente quer seguir o teu exemplo. Tá? Obrigado. Como pai, como produtor, como homem da sociedade, que ajudou a fazer o Sindicato Rural nesses 75 anos. Aqui tem sua mão, aqui tem sua, vamos dizer, a tua contribuição que vai ficar, né? E a gente fica muito feliz de ter você aqui hoje e te lembrar um pouco dessas histórias. Tá bom? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Feliz. Valeu.